certo? Vamos agora para a nossa aula de língua portuguesa, que nós iremos estudar hoje o nosso último texto do semestre, né? Último texto do semestre. E ele tem como título O Elo das Coisas. Está na página 37 do livro de LP, de língua portuguesa. A prof vai ler para vocês. Presta atenção. O elo das coisas. O menino pediu para a mãe: Mãe, me dá um avião? Para quê? Você já tem um portão? Depois desse dia, o menino nunca mais comeu feijão. Quem escreveu esse texto foi Ricardo da Cunha Lima. Agora eu vou perguntar para vocês. Tem algumas perguntinhas desse texto aqui, né? Que tipo de texto é esse? Qual é o formato desse texto? Será que ele é um anúncio? Ou será que ele é uma receita? O que você acha? Lista? Talvez? Ou é uma história em quadrinhos? Será que esse texto aqui é uma história em quadrinhos? Vamos fazer o seguinte? Vamos verificar, vamos relembrar alguns textos que a gente já trabalhou. Vamos lá? Então, turminha, vamos agora recapitular alguns textos. Agora, observe o texto aí da tela. Olha só, é um texto curto, pequeno, com palavras pequenas, palavras curtas. As palavras estão uma embaixo da outra. Ele tem uma bolinha na frente de cada item, né? Ele está por ordem alfabética. Será que você lembra que tipo de texto é esse? É o texto lista. Lembram que a prof falou uma vez para vocês que lista serve para a gente fazer uma relação, relacionar, anotar pessoas ou coisas. Essa lista que nós temos aqui na tela é uma lista de coisas. É uma lista de supermercado. Então, achocolatado, farinha de trigo, feijão são coisas, né? É uma lista do que é necessário para comprar. Mas poderia também ter uma lista de pessoas. A gente teria uma lista de pessoas se a prof colocasse aqui a nossa lista a lista da nossa turminha. Para que serve a lista? Para ela organizar, fica mais fácil a localização. Agora, esse texto aqui, será que vocês lembram dele? Olha só, ele tem um nome, né, um título. Ele é dividido em duas partes. Numa parte está escrito ingredientes e na outra parte está escrito modo de fazer. Será que vocês lembram que tipo de texto é esse? Muito bem, é o texto receita. Gênero textual receita. O título desse daqui é salada de frutas e daí tem aqui duas partes. A primeira parte, sempre ele vai estar colocando os ingredientes, que são o que vai ser necessário para você realizar aquela receita. Mas lá embaixo está o modo de fazer. E esse modo de fazer é um texto muito objetivo, ele é muito prático, ele vai direto ao assunto. E quando vocês verem um texto assim, dividido em duas partes, com um título lá em cima, vocês já vão conseguir reconhecer. Será que vocês conhecem esse? Eu acho que vocês não conhecem. Olha só, é um texto que ele é formado em quadrinhos. Ele tem personagens, pode ver ali, ó. A fala deles é com balãozinho de fala, que está ali também. E tem também uma onomatopeia, que a gente já conversou também sobre isso, né? Que é uma palavra que representa um som, certo? Então aqui, ó, ele está querendo dizer ali, está escrito cabrum. O que está querendo dizer? Ela está imitando o som de uma tempestade, de um trovão, né? Cabrum, que vai vir chuva.
E pode ver também que nesse tipo de texto, ele tem uma sequência. Ó, começou ali, eles estavam brincando, aí um dos menininhos, o Cascão, ouviu o barulho. Como ele não gosta de banho, de chuva, de água, o que aconteceu no segundo quadrinho? Ele, olha lá, outra onomatopeia, zaz, quer dizer que é um sonzinho da corrida, zaz. Aí ele foi, o Cebolinha já está acostumado com ele, falou tchau, Cascão, porque já sabe, porque é o quê? E o Cascão foi e correu e foi para baixo da cama dele, de medo da água, de medo da chuva. Mas existe uma sequência aí, tá certo? E esse é o nosso gênero textual, quadrinhos, né? Tirinhas, quadrinhos, como você achar melhor. Então, descobrimos que esse texto não é uma receita, não é uma história em quadrinhos, não é uma lista. Mas o que é esse texto, prof? Esse texto é uma piada narrativa. Sabe por quê? Porque é uma história que está sendo contada. Então é uma história narrativa, é um texto narrativo. Quando alguém conta uma história, existe alguém narrando, contando a história. E ao mesmo tempo, ela é uma piada, porque ela traz um humor absurdo, um humor fora do normal, né? Daquilo que foge totalmente da lógica. E daí provoca risos, né? Porque ele pede para a mãe me dá um avião, e a mãe fala, já tem um portão. Não tem sentido o que ela falou. Então ficou engraçado, né? E elas rimam no final. E agora nós vamos responder algumas atividades, né? Na página 37, por dentro do texto, está falando ali, o número 10. Qual é o título desse texto? Vamos voltar lá em cima. Olha só, o título é sempre o nome que a gente dá para o texto, né? E aonde que tá? Ele sempre fica aqui em cima, olha só, no meinho aqui, ó. Então, o título desse texto é O Elo das Coisas. Agora, olha só na número 11. Observe o título, tá? Que a gente já sabe que fala o elo das coisas. E ele está perguntando aqui, você sabe o que é elo? Daí ele pede para você, com a ajuda do professor, procurar no dicionário. Como a gente não está juntos, a prof já procurou aqui e vai ler para vocês, tá certo? Então, o significado de elo é o quê? É um elemento de ligação, de entrelaçamento ou de união. Na número 11, a gente pode responder que é uma ligação existente entre pessoas ou coisas. É uma conexão, uma vinculação, é uma união. Ela é uma união. Se você reparar numa corrente, ela é feita de elos, daí ela vai unindo um círculozinho da corrente no outro. Isso é um elo, é uma união. Agora no texto você vai pintar de azul a fala do menino e de vermelho a fala da mãe. Então eu vou ler lá novamente, vamos lá. O menino pediu para a mãe. Quem falou aqui? Quem estava falando? O narrador. Quem estava falando era o Ricardo da Cunha Lima, ele que estava explicando. Aí agora aqui, ó, no travessão. Mãe, me dá um avião? Aí sim. Quem que está falando aqui? Mãe, me dá um avião? É o menino que chama de mãe. Observem que na frente tem um risquinho. O nome desse risquinho é um sinal de travessão. Quando uma pessoa fala, ele aparece na frente. Então é ali que a gente vai encontrar a fala dos nossos personagens, tá bom? Então, mãe, me dá um avião? Essa é a fala do menino. Então vocês vão pintar de azul. E aí embaixo tem outro travessão. Para quê? Você já tem um portão. Então, quem falou aqui foi a mamãe. E daí a gente pinta de vermelho. Então,
A fala do menino e da mamãe só está ali onde está o sinal de travessão. Que ali está constando, está mostrando que é uma outra pessoa que está falando. Porque o resto do texto é o narrador, é quem está contando a história. Lembra que a prof falou lá no início que esse era um texto narrativo? Então, vamos continuar aqui. Vamos ver, quem escreveu essa piadinha? Vamos lá no texto. Quem escreveu? Tá aqui, ó. Ricardo da Cunha Lima. É o nome do nosso autor aqui, certo? Deixa eu ver aqui, vamos lá. A seguir, leia as partes do texto e responda. Olha lá. Pergunta: mãe, me dá um avião? Resposta: para quê? Você tem um portão? Conclusão: depois desse dia, o menino nunca mais comeu feijão. Esse texto é engraçado por quê? A prof já falou lá no início. Por que ele é um texto engraçado? Mas você vai responder com as suas palavrinhas aí o que você acha, por que você acha que esse texto é engraçado. Tá certo? E agora vamos para o estudo da língua, no número 15, que fala assim: continue a brincadeira proposta pelo texto. Complete os espaços a seguir de forma diferente. Olha só. Pergunta: mãe, me dá um avião? Você que vai responder. Eu vou inventar aqui uma. Vamos lá. Eu vou inventar agora. Mãe, me dá um avião? Eu vou colocar assim: eu só tenho um peão. Aí, conclusão: acabaram brincando no chão. Olha só, eu já fiz eu continuei o texto, certo? Vocês notem aqui, ó, que há o diálogo, né? E que na piada, o engraçado é que não pode ter sentido, né? Eles não estão conectados. Então, aqui no diálogo com o travessão, a gente pode escrever qualquer coisa. A gente pode só fazer a rima no final, que daí para ficar engraçadinho, certo? Número 16. Marque apenas os pares de palavras que rimam. Ai, a rima, gente. Macarrão rima com macarrão e pão. Rima? Faz o X. Observe que lá no final eles terminam iguais, ó. Terminam iguais. Ovo e doce rima? Não, né? Cereal e matinal rima? Rima, tá ali, ó. Termina com ao e ao. Aqui embaixo, banana com cana rima? Rima também. Os dois terminam com ana. Ana e ana. Banana e cana, né? Tomate e abacate, será que rimam? Rimam também. Terminam com as mesmas letras. Ó, T, com a mesma sílaba. T. Verdura e arroz, será que rimam? Não rimam, né? Não rimam. E agora, vocês vão lá no livro, na página 147, vocês vão colar os adesivos combinando as palavras com as imagens, certo? Aí vocês vão encontrar lá o que temos lá no 147. Deixa eu olhar aqui. 147. Daí ele já tá lá. Ele vai ter lá vários adesivos que vai ter do portão, do avião, do feijão e da mãe. Aí você vai colar cada adesivo no seu quadradinho que está de acordo com o que está escrito. Daí vocês vão circular as últimas letras de cada palavra. Daí vocês vão verificar lá, vão circular. E vão pintar a palavra que não tem o mesmo som. Lá vocês vão encontrar uma palavra que não vai ter o mesmo som. Daí depois você vai verificar que elas não terminam igual. Se não termina igual, é só aquela que não tem o mesmo som que não vai rimar, né?
Na número 18, você vai anotar quantas sílabas há em cada palavra, certo? Então, vamos lá. Avião. Vamos lá? Vamos aqui na boca. Ó, quantas vezes a prof abre a boca? Avião. Avião. 3 vezes. Agora na letra B. Vamos lá ver. Feijão. Quantas vezes eu bate palma? 2. Feijão. Na terceira. Portão. Quantas vezes? 2. E agora na última ali. Macarrão. 3 vezes. Observe que o ão ali, ó, eles ficam juntinhos, eles não se separam. E agora ali na última, na número 19, separe as palavras e descubra o que está escrito. Copie as frases que você descobriu. Lembra naquela aula de frases que a prof deu para vocês? Que a prof falou que não é tudo grudadinho? Então vocês vão ter que ler e vocês vão ter que perceber na escuta aonde que você dá a pausa. Então tá ali. Tudo junto está escrito assim, o elo das coisas. O elo das coisas. O elo das coisas. Agora você vai separar. O é uma palavrinha. Espacinho. E é uma palavrinha. Elo. Será que formou uma palavrinha? Formou. Vou dar espacinho. Das. Outra palavrinha. Do espacinho. Coisas. Aí você vai fazer com as outras assim também. Tá certo? Vai separar. Vai formar as frases corretamente. Tá certo, crianças? Bons estudos, realizem com bastante atenção as atividades e um beijinho no coração de cada um. Até mais!